Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Bolsas mundiais reagem ao aumento de casos de coronavírus. Na Europa, índices registram o pior resultado em 4 anos. Mas a Organização Mundial da Saúde afasta risco de pandemia. No setor de leite, preço no mercado spot registra alta de 10,4% no acumulado do ano. E mais, levantamento aponta que mais de 67% das produtoras de leite acreditam que aplicativos e plataformas digitais são importantes na pecuária. Os detalhes você confere nesta edição de Mercado e Companhia, que já está no ar. Os mercados globais seguem nervosos e operam em baixa hoje ainda diante do temor de uma epidemia global do coronavírus. Os futuros do petróleo operam em baixa pela terceira sessão seguida. E o aumento de casos na Itália levou as bolsas europeias a fecharem o pregão de ontem no pior desempenho desde 2016, puxadas pela cautela com o possível impacto da crise sobre as empresas aéreas. O registro de casos na Coreia do Sul e no Irã também seguem no radar. A Organização Mundial da Saúde classificou o aumento da disseminação do coronavírus como profundamente preocupante, mas afastou por hora o risco de pandemia, que é quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. As bolsas pelo mundo seguem operando em baixa, ainda diante de um risco da pandemia de coronavírus. Puxadas pelo temor do impacto da crise sobre as empresas aéreas, os índices europeus tiveram ontem o pior desempenho desde 2016, situação refletida também nas bolsas dos Estados Unidos. Milão fechou em queda de 5,43%, Frankfurt recuou 4,01%, Paris 3,94%, Nova York 3,56% e Londres teve queda de 3,34%. A Coreia do Sul relatou 84 novos casos de infecção por coronavírus hoje, elevando o total acumulado para 977. Segundo a mídia asiática, a doença já causou 10 mortes no país. Na Itália, foram relatados 283 casos e 7 mortes. O contágio se concentra no norte do país, onde ao menos 11 cidades estão sob quarentena. No Irã, o Ministério da Saúde comunicou que o surto no país já causou a morte de 15 pessoas. O número de casos confirmados de infecção chega a 95. Para combater o coronavírus no mundo, a Casa Branca pediu ao Congresso dos Estados Unidos que libere 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Os recursos vão ser usados para desenvolver uma vacina, comprar equipamentos de proteção e financiar tratamentos. O presidente americano Donald Trump reforçou que o coronavírus está sob controle no país. Já o governo federal brasileiro incluiu Itália, Alemanha, França, Austrália, Filipinas, Malásia, Irã e Emirados Árabes na lista de alerta do novo coronavírus. Na última semana, o Ministério da Saúde já tinha incluído casos de passageiros vindos do Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja. Com esta medida, serão considerados suspeitos da doença pessoas que estiverem nesses locais e que apresentam sintomas da doença, como febre e tosse. E o destaque agora é que no acumulado de 2020, o preço do leite no mercado spot, que é a comercialização entre as indústrias, registra alta de 10,4% na média das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Os destaques de valorização estão no sul do país. Acompanhe. No mercado do leite, os preços estão firmes. Desde o fim de 2019, a alta competição por leite pelas indústrias mantém o mercado spot com viés de alta. Lembrando que o mercado spot é o leite comercializado entre as indústrias. No fechamento da primeira quinzena de fevereiro, houve valorização de 3,4% em São Paulo, 2,8% em Minas, 1,1% em Goiás, 0,5% no Paraná e 0,7% no Rio Grande do Sul. Na média de todas as regiões pesquisadas pela Scott Consultoria, no acumulado de 2020, o preço do leite no mercado spot subiu 10,4%. Destaque para o sul do país, onde as valorizações foram de 12,2% no Paraná e 12,5% no Rio Grande do Sul. E olha só que interessante, mais de 67% das mulheres que atuam na pecuária de leite acreditam que aplicativos e plataformas digitais são importantes aí na gestão da propriedade. Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Roberta Zuge,
diretora administrativa do Conselho Científico Agrosustentável. Acompanhe os detalhes aqui na tela comigo, olha só. Quando perguntada se tem vantagem em usar plataformas digitais na pecuária de leite, 67,3% das produtoras responderam que sim, 28,6% responderam que talvez e 4,1% disseram que não. Já na outra tela, a gente pode ver aí quais são as redes sociais mais utilizadas. 42,9% responderam que preferem o Facebook, 29,6% usam mais o WhatsApp e 20,4% o Instagram. Para saber um pouco mais deste levantamento e como a tecnologia tem ajudado as produtoras que atuam na pecuária de leite, a gente vai conversar com a Roberta Zuge, que é diretora administrativa do Conselho Científico Agrosustentável. Roberta, quais são aí as vantagens de utilizar as plataformas digitais na pecuária leiteira? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, o mundo está no 4.0, né? Teve até carnaval já 4.0. Então, o mercado de leite também não pode ficar fora disso. O que o pessoal tem percebido, e as mulheres parece que elas têm mais afinidade pelo levantamento do IBGE, as mulheres na área rural utilizam mais a internet do que os homens, 5% a mais das mulheres, parece que elas estão se adaptando mais a essas tecnologias. Existe também uma diferença também de escolaridade, né? A gente sabe que no meio rural a mulher tem um pouco mais de escolaridade que o homem, e isso também faz diferença no uso da tecnologia. Além do que, a mulher sempre é multitarefa, né? Ela tem que estar fazendo a coisa do campo, tirando o leite, vendo o horário da criança para a escola, o horário do almoço para não perder o ônibus. Então, tudo isso faz com que ela tenha necessidade de utilizar plataformas ou aplicativos que facilitem a vida dela também no campo, assim como nós fazemos na cidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E o acesso à internet no campo aí foi apontado em algum momento como um obstáculo? Nem sempre é fácil ter acesso a essa internet, né? Essa foi uma das perguntas que a gente fez. Isso até é um pouco complicado da gente mensurar, porque como o questionário foi via internet, e no artigo até explico isso, acaba sendo um pouco viciado no sentido de quem preencheu é de fato quem está tendo acesso. Algumas reclamaram, a maioria tem acesso, são propriedades rurais pequenas, não são só as grandes, né? Esse foi um levantamento feito com muitas mulheres do Brasil todo, e o que a gente percebe é que existe uma instabilidade, uma reclamação, por exemplo, do 3G, foi uma das reclamações que tiveram, e outras que têm acesso ao Wi-Fi, inclusive. E precisa, a cobertura de internet, isso é fundamental, porque hoje os equipamentos, eles vão demandar isso, né? Existem as tecnologias todas para conversarem um equipamento com o outro, e a internet é um ponto crítico, né? Além do que, existem banco de dados, análises, tudo isso que uma conexão vai fazer uma grande diferença. Então, foi um ponto que foi levantado e foi identificado como, em alguns lugares, um problema também. Explica um pouquinho para a gente essa pesquisa, o que ela tem a ver aí com a produtividade na fazenda, de que forma ela ajuda nessa produtividade? Eu estou bastante, o pessoal da Embrapa Gado de Leite tem um movimento forte do Ideas for Milk, que é para levar mais tecnologia para o leite. A gente já tem equipamentos, principalmente importados, que tem toda essa tecnologia, a gente precisa empregar muito mais. A gente sabe que a mão de obra é difícil, se levantar 4 horas da manhã para tirar leite é uma coisa complicada, né? Não é todo mundo que gosta e que tem saúde suficiente para isso. Então, outro ponto que é importante é a questão da fixação do jovem no campo. O jovem, ele é mais ligado à internet. Apesar da nossa pesquisa, a gente ter quase pessoas com quase 60 anos respondendo, ou seja, com acesso à internet, no celular ou no computador, e estava respondendo a pesquisa, de modo geral, o pessoal mais jovem que está tendo acesso. E esses, além da questão de buscar facilidades, onde eles querem usar mais o cérebro e menos a força bruta, inclusive as mulheres se sentem privilegiadas com isso, né? Porque quando ela pode usar mais a tecnologia, menos exige de condição corporal, que a gente infelizmente tem menos, né? Nossa musculatura é diferente do homem, mas a gente pode trabalhar com outras formas utilizando mais o cérebro. Existe essa questão de fixação do jovem. Então, quando o jovem consegue entender que essa tecnologia pode deixá-lo mais próximo, inclusive de outras pessoas, que é o que é muito interessante dessas mulheres, elas estão em grupos, elas conversam, elas trocam receitas, elas trocam um tipo de maquiagem, shampoo que comprou, você acaba tendo uma facilidade de ter a pessoa ali no campo. Porque a dificuldade é você ficar sozinho, né? Você não conversa com ninguém, não troca ideia, não tem nada, né? Então, quando você tem a tecnologia junto desses produtores,
permite com que elas possam escolher. Muitas dessas contaram histórias de que elas escolheram ficar no campo. Umas eram da cidade e aí resolveram, tinha um sítio que herdou e tal, resolveram tocar a propriedade. Então foi uma escolha. E com certeza a questão da conexão, da conectividade é um ponto crítico para poder ter essa escolha. E as mulheres aí que participaram do levantamento assumiram a fazenda no processo de sucessão familiar ou ainda quem tinha uma profissão completamente diferente da atividade no campo? Não, teve de várias histórias. Teve uma que o pai estava dizendo que ia fechar porque não tinha quem fizesse. Ela, se não me engano, é formada em psicologia, estava desempregada. E disse que ela foi deitar, pôr o filho para dormir. Ela falou assim, por que não eu? Por que tem que ser o meu irmão? Meu irmão não quer e vamos perder a propriedade? E aí ela conversou com o marido e resolveram assumir. Mudaram e foram para o campo. Existem outras que casaram e assumiram essa parte. Algumas, o marido nem trabalha na propriedade, elas tocam sozinha. Galpão de suínos tocam sozinho o galpão de suíno. Então, isso é muito interessante. E se você olhar nas redes sociais, tem um grupo que tem mais de 70 mil seguidores, são mulheres do agro. Né? Então, elas estão ligadas, elas querem saber, elas querem respeito, né? Então, elas exigem serem tratadas como profissionais. Essa é uma reclamação constante delas nos grupos. Às vezes o vendedor chega lá e fala assim, cadê seu marido? Ela fala, não, sou eu que cuido disso, meu marido nem está na propriedade. Então, esse ponto a gente precisa cortar um pouco mais esse estigma que tem da mulher, às vezes num papel secundário, porque elas estão sendo protagonistas de muitas das atividades. E o leite, que a pesquisa foi focada mais no leite, ele é fundamental. A mulher na ordenha, a gente sabe que o resultado é muito melhor, né? Então, a gente precisa mudar um pouco mais essa visão. As empresas precisam olhar mais para as mulheres, darem mais oportunidades para elas, para que elas possam também se desenvolver e serem valorizadas, né? Porque todo mundo quer ser valorizado. A gente pode, então, concluir aí que o uso de plataformas digitais vai aumentar, mesmo com a dificuldade de acessar a internet em algumas regiões. Você acredita nisso? Eu acredito porque a conexão das pessoas está sendo muito grande. Elas querem facilidades. O que vai acontecer é que, quando houver demanda, nesses eventos que a gente participa, sempre tem uma questão de quanto está entrando a internet, o quanto tem. Tendo mais demanda, a gente vai ter as empresas trabalhando mais. O que eu acredito é que deveria ter uma ação mais forte por parte de quem dá a licença para utilizar, de que cobrir a cidade de São Paulo, toda operadora quer. Vai ter São Paulo que cubra outras regiões que têm menos demandas, né? Porque isso é imprescindível. A gente precisa da conexão. E o campo, a produção agropecuária é o nosso motor. A gente tem que dar valor para isso, né? Então, as cidades são importantes, mas o campo também precisa ser privilegiado nesse sentido. A gente tem que buscar o 4G, 5G, né, para essas pessoas, para que elas possam se interligar, melhorar. Elas pedem livros, elas pedem material técnico. É super importante a gente ter essa conexão, essa relação com esses produtores todos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.